Toma a tua Bíblia na mão aí, sem perda de tempo, vamos fazer a nossa declaração de fé, o mais alto que você puder, dizendo assim: esta é a minha Bíblia, eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho, eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, que o meu coração está receptivo e eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. E eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, 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 no nome de Jesus. Amém. Senhor, a Tua palavra será ministrada, lida, pregada, Senhor, nessa noite. E nós cremos, Senhor, que ela dará o fruto para o qual ela foi determinada. O Senhor sempre prospera e o Senhor honra aquilo que o Senhor fala. Então, no nome de Jesus, eu te peço para que nessa noite o Senhor possa encontrar esses corações, Senhor, que fizeram essa declaração de fé, Senhor. Corações disponíveis à Tua palavra. Corações que estão dispostos, Senhor, a receber, ter uma mudança de vida e de coração, Senhor, uma mudança inclusive de mente, Senhor, nessa noite, para que o Teu nome seja glorificado em todas as situações. Senhor, no nome de Jesus, eu te peço graça, Senhor, para que eu possa ministrar, Senhor, e pregar, Deus, a Tua palavra conforme Tu queres. Que eu rendo, Senhor, nesse momento, a minha vida, o meu coração, a minha vontade, o meu intelecto a Ti, para que o Senhor possa operar através da minha vida, e eu seja, Senhor, que eu não seja nada mais do que um instrumento Teu nessa noite, um canal por qual aquele que o Senhor passa, Deus, o Senhor flui e alcança os corações, em nome de Jesus. Amém? Quem está aqui hoje visitando pela primeira vez? Eu não consegui ver aqui, olha aí. Sejam muito bem-vindos, essa casa também é de vocês. Quem está do lado dele aí, recebe ele aí, dá uma aperto de mão aí, diz, seja bem-vindo, levanta a mão de novo para o povo saber quem é vocês, ó. Diz, olha aí, seja bem-vindo, Deus te abençoe, aleluia. Para quem não me conhece, para quem está aqui visitando pela primeira vez, eu sou o Anderson, um dos pastores aqui dessa casa, e o nosso querido pastor Paulo e a pastora Alessandra, essa noite estão em missão, né? Estão ministrando na Lagoinha Bento Gonçalves, é mais uma das lagoinhas que é filha, né, dessa igreja aqui, tem sido cuidada pelos nossos pastores, então a Serra Gaúcha está sendo tomada pela glória de Deus. Estávamos ontem ministrando em Lagoinha Caxias, né, a Paty estava ministrando no Elas lá, hoje o pastor e a pastora estão em Bento, está começando um GC de implantação em Nova Petrópolis, Gramado, já tem uma igreja lá, para quem quiser ir, quem quiser ir passear em Gramado, quer ficar uma semana num hotel top em Gramado, pode ir no culto da Lagoinha Gramado, glória a Deus, amém? Então, ore por essas igrejas que estão sendo implantadas, que estão começando, ore por esses pastores, né? A gente já nem sabe mais quantas igrejas tem, eu pelo menos não sei. De vez em quando eu descubro que começou uma igreja num lugar ali, quando aparece no Instagram, assim, a sugestão para a gente seguir, apareceu, eu disse, mais uma lagoinha, mais outra lagoinha. E assim vai indo, né? Graças a Deus por isso. Abre a tua Bíblia aí comigo, no livro de Jeremias. No livro do profeta Jeremias, capítulo 29. Eu ministrei alguns dias atrás esse mesmo versículo no culto Carisma Open, e eu queria falar hoje assim como se fosse uma parte 2 daquela mesma mensagem que eu ministrei no Open, falando sobre o que Deus espera de cada um de nós, mas entendendo que Ele é Senhor de todas as situações. Deus não perdeu o controle de absolutamente nada. Ele é Senhor da história, Ele é Senhor da nossa vida, Ele é Senhor da igreja, Ele é Senhor da nossa nação. Tudo está sob o absoluto controle de Deus. E tem situações que nós passamos que às vezes nós não entendemos, nós não compreendemos,
mas não é porque nós não compreendemos que saíram do controle de Deus. Jeremias capítulo 29, verso 11, vou trabalhar primeiro o verso 11, depois eu vou trabalhar o capítulo inteiro com vocês. Jeremias 29, 11. Porque eu sei os pensamentos que tenho sobre vós, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Quando a gente fala sobre Jeremias, preciso contextualizar você, entender onde é que Jeremias está, o que Jeremias está fazendo. E Jeremias é um dos profetas que está em exercício profético, em exercício ministerial, na sua vida durante o período em que Israel está sendo levado para o exílio. Então Israel está sendo dominado pela nação babilônica, está sendo levado para o exílio e Jeremias fica em Jerusalém. Ele está profetizando, ele está entre aquela parte dos homens e mulheres que não foram levados cativos. Ele é contemporâneo, mais ou menos no mesmo período do profeta Daniel. A diferença é que quando você lê Daniel e Ezequiel estão lá na Babilônia. São os homens que foram levados cativos e estão dentro do exílio babilônico. Então, o rei Nabucodonosor conquista o país de Israel, o reino que tinha ficado ali, e leva alguns homens cativos. São duas levas de pessoas, né? Na primeira ele leva as pessoas mais importantes do reino. Porque quando eu tiro as pessoas mais importantes e influentes, eu começo a abalar o reino como um todo. As cabeças pensantes, aqueles que são formadores de opinião, são retirados do povo e levados. Jeremias fazia parte, digamos assim, de uma classe mais pobre. Essa classe mais pobre não interessava naquele momento para ser levado para o exílio. Precisava levar quem era grande, quem era inteligente, quem tinha dinheiro, os reis, os nobres, os sacerdotes, os artesãos, esses caras assim. Então Jeremias fica. Inclusive tem uma parte do ministério profético de Jeremias que ele vai ao Egito, fica algum tempo no Egito e depois volta. Mas quando Jeremias está em pleno seu exercício profético, no meio do seu ministério, pregando, ministrando, falando sobre arrependimento, sobre julgamento, né? A gente vê esse exercício profético acontecendo desde muito tempo. Quando a gente olha, por exemplo, para Isaías profetizou muito antes de Jeremias, e Isaías está dizendo, arrependei-vos, arrependei-vos, arrependei-vos e arrependei-vos. Isaías traz essa mensagem de arrependimento. Não há arrependimento, Deus vem então com julgamento. Como não houve arrependimento, não houve mudança, não houve transformação através da pregação, vem então o julgamento. E às vezes a gente tem dificuldade de entender quando Deus julga. Porque nós colocamos e levantamos um altar para um Deus que é muito romântico. O Deus do século 21, o Senhor Todo-Poderoso, exaltado sobre as nações, é um Deus muito romântico, em que Ele não pode fazer o que Ele quer, ou Ele pode fazer o que Ele quer, desde que aquilo não vá contra a minha vontade. A gente troca Deus, né? O Senhor, esse que nós cantamos, levantamos as nossas mãos como Deus exaltado e soberano, e por um Deus que parece que habita dentro do meu ventre, que faz a minha vontade. E a gente precisa entender que nem sempre, ou melhor ainda, em poucas vezes, o Senhor vai fazer aquilo que eu quero do jeito que eu quero. Primeira coisa que você precisa entender é que Deus é Deus. Quando nós falamos que Deus é amor, esse amor é muito maior e vai muito além da nossa possibilidade de compreensão. Tem coisas, eu lembro quando eu ministrei um pouquinho sobre o panorama do Antigo Testamento, que tem algumas coisas que parecem que não cabem na nossa cabeça. Tem coisas que parece que não fecham quando nós lemos a Bíblia dentro de um contexto teológico, mas cabem
perfeitamente na mente de Deus. É como se, às vezes parece que são coisas tão opostas e tão distintas, e para Deus, elas habitam dentro da mente dele perfeitamente. Nós vemos Deus trabalhando ao longo de toda a história do Antigo Testamento, para chegar em um determinado ponto, que Colossenses vai chamar de plenitude dos tempos. E Deus trabalha então todo o Antigo Testamento para que a plenitude dos tempos viesse e o seu Filho fosse revelado. Então Deus está trabalhando no Antigo Testamento, e tudo que está acontecendo no Antigo Testamento está sendo para e com o único fim de revelar Jesus. O que está acontecendo lá é para que essa plenitude dos tempos chegasse e o Filho dele, o grande Messias esperado, fosse revelado. Deus é Senhor da história. Ele não é só Senhor da minha vida. Ele é Senhor da história. Ele conduz a história conforme lhe apraz. Só que tem algumas coisas dentro do contexto histórico para nós que são difíceis de entender. Quando você passa, então, do período da revelação de Jesus, nós vemos uma enorme perseguição entre os cristãos. E aí começam a se destacar os primeiros mártires da igreja. Em Atos, registra a história de Estevão, que está sendo apedrejado e é recebido nos céus. E isso cabe perfeitamente dentro do contexto do amor de Deus. A vida de Estevão, ele não considerava a vida dele por nada preciosa, se não fosse para dar a vida dele em prol do Evangelho. Olha o que acontece com Estevão, só para você entender o que Deus está fazendo aqui. A Bíblia diz que Jesus está sentado à direita de Deus. Jesus está sentado à direita de Deus. Quando você vê o livro de Atos e vê Estevão sendo apedrejado, ele tem uma visão do céu. E essa visão que Estevão tem do céu, ele diz: eis que vejo o Filho do Homem de pé ao lado do trono. Sabe, enquanto aquele homem estava entregando a vida dele pelo Evangelho, é um momento em que Jesus se levanta do trono para ver o que está acontecendo. A sua vida doada em prol do Evangelho faz os céus se moverem. Você está entendendo o que está acontecendo aqui? Ele se levanta do trono. Ele está sentado ao lado do trono de Deus. E ele se levanta para receber Estevão. Porque alguém entendeu que a sua vida por nada era preciosa, se não fosse para a glória de Deus. Então Deus vem trabalhando, e aí começa a perseguição da igreja. A igreja é perseguida, muita gente morre na perseguição, dentro das arenas e com um monte de coisa. E Deus vem trabalhando a história, depois de Jesus, de novo, para que o seu Filho seja revelado. Sabe o que Deus está fazendo nesse período que nós estamos na história? Ele está fazendo exatamente o que ele fez durante todo o período do Antigo Testamento. Ele está trabalhando a história para que o Filho dele seja revelado. Só que agora, não mais em graça e misericórdia, mas com poder e grande glória. O que nós estamos vivendo na nossa história é um período que está antecedendo o retorno de Jesus. E nesse momento, Jesus se revelará, não mais como o advogado, não mais como o intercessor, não mais como o mediador, mas só aquele que vem para julgar as nações. O momento da história é diferente. Nós estamos vivendo um outro contexto. E Deus continua sendo Senhor absoluto de todas as coisas. Ele continua trabalhando a história, exatamente da mesma forma que ele fez antes. Trabalhando a história para que eu e você possamos provar um dia do seu amor, seja no momento em que Jesus voltar para nós ou para mim. E ele então está trabalhando isso. Quando você olha para o livro de Jeremias, ele está ali profetizando, como eu disse. E o capítulo 29, quando você começa lendo o versículo 1, o capítulo 29 diz que ele está escrevendo uma carta
para aqueles que estão lá na Babilônia. Leia o versículo 1 aí comigo. Ora, estas são as palavras da carta que Jeremias, o profeta, enviou de Jerusalém para o restante dos anciãos que foram levados cativos, e para os sacerdotes, e para os profetas, e para todo o povo a quem Nabucodonosor tinha levado cativo de Jerusalém para a Babilônia. Então ele está escrevendo uma carta com instruções para aquele povo que tinha sido levado preso. Então, esses versículos contêm instruções. Assim como no Novo Testamento nós vemos as cartas, a carta aos Coríntios, carta aos Romanos, carta aos Gálatas, carta aos Filipenses e assim por diante. Nós temos aqui um homem escrevendo uma carta de instrução e profecia para orientar o povo que está lá dentro. Porque bem como no nosso tempo, como houve antes e como sempre houve, se levantaram pessoas dizendo que Deus estava perdendo o controle das coisas. Desde sempre tem os enviados do Satanás, do inferno, questionando aquilo que Deus está fazendo e como Deus está fazendo. Sempre foi assim e sempre vai ser. Na nossa geração, nas gerações anteriores, e se tiverem gerações futuras, porque eu ainda creio que Jesus pode voltar nesse tempo, se tiver gerações futuras, ainda vai ter gente questionando o que Deus está fazendo. Pode ter certeza. E o que estava acontecendo aqui era que os profetas estavam dizendo para aquele povo que estava em Jerusalém: olha, fica tranquilo que isso vai durar pouco tempo. Fica tranquilo que vocês aí, em 1 ou 2 anos, vocês estão fora do cativeiro, está tudo certo e vai acabar tudo bem. Isso parece muito se assemelhar a um evangelho mais light e simples que nós vivemos dentro do século 21. Onde as pessoas amam pregar que vai dar tudo certo, que vai ficar tudo bem e a luta vai terminar amanhã de manhã. Porque o choro dura uma noite e a alegria vem pela manhã. Só que você não sabe em que período da noite você está. Você não sabe se são 7, 8 horas da noite ou se já são 4:30, pronto para amanhecer. O fato é que um dia vai amanhecer. Em algum momento o sol vai brilhar. Mas se você não tem um relógio, você não sabe quanto tempo falta para o sol brilhar, né? Não dá para saber em que período da noite a gente está. Então esses profetas estavam dizendo: olha, vai ficar tudo bem. E eles estavam tendo sonhos, e tendo visões, e tendo não sei o quê, e tendo não sei o quê. Dizendo para esse povo que esse povo ia ficar assim. E Jeremias já tinha predito que o exílio duraria 70 anos. Não é 1 ano, não é 2. O Senhor já tinha falado que seriam 70 anos. Quando você olha para o versículo 11, a primeira coisa que eu quero declarar é esse senhorio de Deus. Quando ele fala no versículo 11, ele começa o versículo falando assim: pois eu sei os planos que tenho para vocês. A gente precisa aprender que Deus não está desenvolvendo a história enquanto ela acontece. Existe entre todos os atributos de Deus, um que se destaca de forma grandiosa para mim, se chama onisciência. O Senhor, Ele sabe absolutamente de todas as coisas que acontecerão. Hoje, amanhã, daqui a pouco, Ele sabe das suas decisões, Ele sabe o que vai acontecer, Ele sabe de todas as coisas. Então Deus não está aprendendo à medida que a história vai se desenhando. Deus não está se desenvolvendo, Deus não está ficando mais forte, Deus não está ficando mais poderoso, Deus não está ficando melhor, Ele é. E ele declara isso há muito tempo, desde Êxodo, ele diz: eu sou. E nada pode contestar isso.
Só que a gente vem de um momento, de um contexto, de uma igreja, de um ensino, que parece que Deus vai resolvendo as coisas à medida que as coisas vão acontecendo. Parece que Deus vai fazendo gambiarra para consertar a nossa vida, e consertar a história, e resolver as coisas, e não sei o que, tarará. E esse versículo começa dizendo, eu sei. Existia um monte de falsa doutrina dentro daquele contexto lá, falando de possibilidades e probabilidades que não aconteceria de fato aquilo que Deus estava falando, que não haveria de acontecer. Assim como a gente vê hoje, quanta gente eu já vi desistindo de crer na volta de Jesus, porque isso ainda é tanto tempo que estão falando disso na igreja, tanto tempo as pessoas estão falando. Quando eu era pequeno, tinha pregado no poste de madeira, Jesus breve voltará. Não sei se é só eu, não sei se alguém mais lembra, pregado, eram as latinhas, né, de ferro, a galera escrevia, pregava no poste de madeira. Então, nossa, eu era pequeno, 30 anos atrás, a galera já falava que Jesus vai voltar. Anos atrás já se falava que Jesus ia voltar. Nós tivemos 2, 3 anos atrás uma conferência sobre isso e falamos, amamos a sua vinda. E essa promessa é tão real para nós hoje como ela é lá em Apocalipse, quando João entendeu isso na ilha de Patmos. Que um dia o Senhor viria, que um dia o Senhor voltaria para buscar a sua igreja. Sabe, Deus não está resolvendo as coisas no meio do caminho, Ele já sabe. Ele já fez, Ele já traçou, Ele sabe toda a história. Então, eu sei os planos que tenho sobre vocês. Ele sabia de tudo muito antes de criar qualquer coisa. O Senhor é onisciente. O Senhor é soberano. E eu preciso trazer isso à memória de vocês. Eu preciso que você saia daqui lembrando que o Senhor é onisciente. O Senhor sabe. Ele sabe do futuro, Ele sabe o que está acontecendo agora, muito antes de você saber, muito antes. Cara, hoje a gente está vivendo num momento em que, em poucos minutos, se não segundos, nós sabemos de notícia do mundo inteiro na palma da mão. O cara posta um negócio do outro lado do mundo e eu tenho acesso instantaneamente na minha mão. Só que muito mais rápido que a notícia é o que Deus está fazendo. Deus sabe, Deus já sabia que isso aconteceria. Quando a gente olha para essa história, quando a gente olha para esse negócio, a gente vê lá no Éden, lá dentro do Éden, o Senhor já tinha um plano e Ele já sabia de tudo que ia acontecer, porque Apocalipse vai dizer que Jesus é o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Sabe, Ele não vem para resolver um problema, Ele já tinha sido morto desde a fundação do mundo. Quando o mundo é criado, quando o mundo é fundado, o Cordeiro já estava pronto para o sacrifício. Já estava tudo pronto, Deus já sabia. Quando eu caminho um pouco no versículo, a segunda parte do versículo diz assim, planos ou pensamentos para fazer-lhe prosperar. Imagina esse povo, o povo querido de Deus. O povo escolhido, aquele povo que Deus separa uma família, daquela família Ele cria uma nação, e aquela nação era a nação de Deus. Você imagina essa nação especial, escolhida, santa, separada, e sei lá mais o que, agora, dentro do cativeiro. Esse povo agora estava dentro de um lugar, dentro de um aprisionamento, sendo escravo. Então, os judeus, naquele momento, tinham bons motivos para achar que Deus tinha abandonado eles. Ou que Deus estava fazendo planos de prejudicar eles. Você já não viu ninguém falar ainda? Nossa, parece que Deus está contra mim. Parece que o Senhor quer me dar uma, né? Quanta gente eu já ouvi, a gente vai conversar, vai aconselhar, assim, nossa, o Senhor, ó, Deus está... Ou como alguns crentes antigos, Deus está pesando a mão. Né? Riu porque já ouviu, já falou, né? Deus está pesando a mão aí. Aquele povo estava em apuro. E para eles lerem uma carta, eu sei os planos que tenho sobre vocês.
planos de fazer vocês prosperarem. É como se estivesse derramando água sobre uma terra seca. Era um povo sofrido, era um povo que estava sofrendo, era um povo que estava perdendo a esperança. Só que Deus, naquele momento, vem ressuscitar a esperança de um povo sofrido. Ele vem assim, olha, vocês têm todo motivo para achar que eu esqueci de vocês. Vocês têm vários argumentos para achar que eu abandonei de vocês. Mas eu preciso lembrar de uma coisa. Eu preciso lembrar vocês. Primeiro, eu sei os planos que eu tenho. E segundo, os planos são de fazê-lo prosperar. É como se você pegasse aquela terra rachada, seca, um coração duro, e você derramasse uma água, aquela água rapidamente fosse absorvida. E o terceiro passo é que ele fala assim, planos para lhe dar esperança e um futuro. Era um povo que tinha, imagina, quanto mais alto, com mais alto lugar que a gente está, ou a posição que nós estamos, quando a gente cai dessa posição, mais doloroso é. Esse povo era o povo escolhido, era o povo que tinha visto as maravilhas de Deus, que tinha visto um mar abrir, um mar fechar em cima dos seus inimigos, que caminhava no deserto, que no deserto via uma nuvem os acompanhar durante o dia, que via uma coluna de fogo os acompanhar durante a noite. Esse povo agora estava como se abandonado por Deus dentro de um cativeiro. Esse povo estava sem poder ter esperança. E Deus fala no final do versículo, planos de paz e não de mal, para dar esperança de um futuro. Aquele povo que estava no meio do cativeiro, estava perdendo a esperança. Só que eu preciso olhar alguns versículos antes com vocês, para que vocês possam entender. Vai lá para a Bíblia de novo, versículo 4, olha comigo aí. Eu vou ler aqui no telão, vocês podem acompanhar aqui no telão, ó. Vamos junto aqui, ó. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia. Construam casas, habitem nelas, plantem jardim e comam dos seus frutos. Casem-se, tenham filhos e filhas, escolham mulheres para casar-se com seus filhos e deem as suas filhas em casamento, para que também tenham filhos e filhas. E multipliquem-se e não diminuam. Busquem a prosperidade da cidade para o qual eu os deportei. E orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Mais um. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos de Israel, não deixem que os profetas e os adivinhos que há no meio de vocês os enganem. Não deem atenção aos sonhos que vocês os encorajam a terem. 9. Eles estão profetizando mentiras em meu nome. Eu não os enviei, declara o Senhor. Volta para mim no 6. Volta no 6. Aí. Não, 5. Deixa o 5 aí na coisa. Eu quero que você pense aqui comigo. Para quem que está sendo escrito isso aqui? Para quem que está sendo escrito isso aqui? Me ajuda aí, irmão, porque senão a gente vai ter que ir até as 9. Tá? Então me ajuda aí. Para quem que ele está escrevendo isso aqui? Para os exilados, para os caras que estavam presos, escravos e cativos. Esses caras que estavam presos, cativos, sem esperança nenhuma. Deus está dizendo para eles que eles vão ficar um bom tempo lá. Ou a gente constrói uma casa, mora nela, planta jardim e come do fruto em pouco tempo. Deus está trazendo à memória deles que tinha dito, olha, vocês vão ficar aí um tempo. Eu, o Senhor, os levei para esse lugar durante um tempo. Sabe por que eu levei? Porque eu sou Senhor de todas as coisas. E eu os levo e eu os tiro de onde eu quiser.
Eu preguei, mandei os meus profetas falarem para vocês, arrependam-se, arrependam-se, arrependam-se. Vocês não se arrependeram. Agora eu preciso endireitar o coração de vocês. Tem lugar que o Senhor nos leva, que o Senhor permite que a gente vá. Tem lugar em que o Senhor nos coloca para mudar o nosso coração. Tem lugar que é duro, tem lugar que é difícil, tem lugar que é doloroso, tem lugar que parece terra seca, tem lugar que parece exílio, tem momento que a gente vive da vida que parece um desespero. É nesses lugares que o Senhor está modelando o nosso coração. É nesses lugares difíceis que o Senhor está transformando a nossa vida. E Ele está falando para esse povo aqui, olha, por mais que vocês estejam em uma situação difícil, por mais que vocês estejam presos, cativos dentro de um lugar, eu preciso que vocês continuem se comportando como se fossem livres. Mesmo com a situação que vocês estão vivendo hoje, mesmo no meio da dificuldade de hoje, mesmo na circunstância de hoje, vocês vão viver o hoje com olhos naquilo que eu estou fazendo no futuro. Vocês vivem hoje com o comportamento do futuro. Vocês vivem hoje aqui no meio dessa circunstância com os olhos naquilo que eu vou fazer no futuro. E vocês no meio do cativeiro, vocês vão ser exemplo para as nações. Me diz uma coisa, quem é que é preso, exilado e vai fazer casinha? Vai plantar jardim? Vai regar o jardim? Vai cuidar da plantinha para ela crescer? Porque havia uma ordem. Não é só plantar, não. Entre plantio e colheita tem um longo tempo. E eles precisavam permanecer naquele lugar durante o tempo que foi determinado. Sabe, tem muita gente dizendo que a gente vai sair da situação que a gente está da noite para o dia. Às vezes isso não vai acontecer. Mas no meio daquela situação, Deus vai te permitir mudar o teu coração e viver como exemplo para outras pessoas no meio da dificuldade. Você vai estar no meio do caos, no meio da idolatria, no meio da dificuldade, construindo a sua casa, plantando a sua arvorezinha, a sua laranjeira, a sua macieira, a sua sei lá o quê. Você vai estar no meio do caos, no meio da idolatria, no meio do desespero, regando a sua plantinha e vendo ela crescer. No meio do caos, no meio do desespero, no meio da circunstância, provando do fruto. Estou no meio da dificuldade, mas eu tô no meio desse lugar, com os olhos lá na frente naquilo que Deus está fazendo. Eu posso estar preso hoje, eu posso estar em dificuldade hoje, mas eu sei, e eu posso declarar que nem Jó, eu sei que o meu Redentor vive, e pela minha causa um dia Ele se levantará. Versículo 6, ele continua dizendo, casem-se e tenham filhos. Eu preciso que vocês multipliquem o povo, porque tem gente que não vai durar 70 anos. Quem que vai voltar para Jerusalém? Se num tempo determinado eu vou trazer vocês de volta. Se dentro de um tempo específico eu vou tirar vocês de onde vocês estão. Se num tempo específico eu vou trazer vocês para aquela cidade que eu ainda estou cuidando. Então o que vocês precisam fazer? Casar. Vocês precisam ter filhos, vocês precisam dar as filhas de vocês em casamento, vocês precisam fazer com que os filhos de vocês casem, vocês precisam ter netos, vocês precisam gerar posteridade. Nós estamos no meio da dificuldade, nós estamos no meio do caos, nós estamos no meio da idolatria, gerando gente, gerando gente, gerando gente. Nós estamos no meio desse momento caótico que nós estamos vivendo a nível mundial, não é a nível de Brasil, não, é a nível mundial. Nós estamos vivendo, cara, abre Mateus 24, parece o jornal de hoje de manhã. Sabe, Mateus 24 parece que abriu na página da CNN. Os caras estão dando notícia. E guerras, e rumores de guerra, e não sei mais o que, e peste, e tarará. Mano, está acontecendo uma guerra, tem outra sendo anunciada. Os caras lançando um míssel lá, um para fazer frente para o outro. Se isso não é rumor de guerra, o que é então? Isso é guerra de verdade, não é aquele negócio que a sogra faz no domingo. Isso é guerra. Essa aí já é guerra só para você. Sabe,
o que Deus está fazendo aqui é preparando um povo no meio do caos. Ele está forjando um povo no meio da dificuldade. Um povo que entende o que é sofrer para levar para um lugar melhor. Ele está dizendo assim, ó, escolham mulheres para casar-se com seus filhos, deem as suas filhas em casamento, para que também tenham filhos, multipliquem-se e não diminuam. Meu, a gente está num momento, às vezes a gente para e parece que a gente está dentro desse exílio, dentro desse lugar de exílio. Eu não sei como é que está a sua vida quando chegou aqui, mas existe uma instrução de Deus para que você se comporte como se livre fosse. Tem muita gente que está vivendo no meio do caos e se desespera. E desiste da vida porque está no meio do caos. E desiste do seu ministério, desiste daquilo que Deus entregou, desiste de trabalho, desiste de tudo porque está no meio do caos. Meu irmão, existe uma ordem para o Senhor para que você se levante e você viva o melhor tempo da sua vida, mesmo que você esteja no meio do exílio. Tem gente que está preso aqui, que talvez nunca tenha tido uma casa boa em Jerusalém, mas daqui a pouco vai construir aqui. Tem uma promessa para os solteiros, ó, casem-se, viu? Tem esperança para o solteiro. Pode ser que lá em Jerusalém você nunca tenha casado, chega na Babilônia e casa. Quem é que está solteiro aí? Levanta a mão aí. Agora quem está... Fica com a mão levantada aí, cara. Fica com a mão levantada aí, solteiro. Agora você que está solteiro, olha em volta. Né? Olha ao redor. Conseguiu enxergar, não? Agora começa a orar. Né? Começando certo. Quando é que começa? Matrículas abertas em breve do Começando Certo. Você aprender a namorar já né, de forma crente, né? Nós, como pastor, tem que multiplicar as ovelhinhas. Então, casar para ano que vem a gente poder fazer bastante apresentação de criança, com os casados, né? Bonitão, assim, né? Casado, com filho. Casamento, a gente ama fazer um casamento, né? Então, mano, tem esperança para você. Nem que seja na Babilônia. Nem que seja no exílio, nem que seja no meio do caos. Casem-se. Sabe o que Deus está fazendo aqui? Ele está fazendo exatamente o que Ele fez quando Ele tirou o povo do Egito. Ele está trabalhando um povo que sai com a mentalidade de escravo. E no meio do deserto Ele trabalha e transforma o povo em uma nação. Agora Ele está pegando um povo que está sem esperança, que está oprimido, e está injetando esperança no coração desse povo. Ele está injetando uma palavra de ânimo no meio do caos. Sabe, Deus é especialista em transformar caos em bênção. Deus dirige essa mensagem a 3 tipos de pessoas, e agora eu quero ministrar sobre a sua vida. Eu não sei que tipo de pessoa você é. Como é que você chegou aqui nessa noite? A primeira é a mais fácil. Aqueles que já têm uma esperança verdadeira. Aqueles que já creem que o Senhor vai tirar do cativeiro. Aqueles que já creem que o Senhor vai mudar a história. Aqueles que creem que o Senhor vai fazer alguma coisa no seu tempo determinado. No seu tempo determinado. Esses que têm essa verdadeira esperança, eles se baseiam na palavra de Deus. Volta, vai mais um aí. Mais um. Eles não se baseiam na mera revelação dos outros. Não é no sonho do terceiro. Mas eles sabem que o que é o guia moral para eles é a palavra de Deus. 29:9. Diz assim: eles estão profetizando mentiras em meu nome, eu não enviei, declara o Senhor. Versículo 10. Assim diz o Senhor, quando completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para este lugar. O Senhor tinha um tempo determinado, tinha gente que tinha esperança no lugar certo.
O coração deles não estava na profecia maluca daquele cara que estava sonhando. O coração deles estava na palavra do profeta verdadeiro, na palavra de Deus. O coração dele estava firmado no lugar certo. Tem gente que está com essa esperança firme no seu coração. Tem gente que sabe que Deus vai fazer, que Deus já preparou, que Deus está esperando o tempo, que Deus está trabalhando no tempo para fazer com que a coisa aconteça. Tem gente então que está pronta, só precisa continuar vivendo e não pode deixar essa esperança desanimar. Essa palavra no seu coração, para que você continue firme nessa noite com a sua esperança no lugar certo, em Deus, absolutamente em Deus. Tem um outro público que está sendo dirigido, que é aqueles que estavam com falsas esperanças. Tinha gente que estava acreditando nesses profetas do pouco tempo. Não, olha, vai acabar amanhã, vai dar tudo certo, você vai ser feliz, você vai viver num mar de rosas, você vai prosperar, você vai ter muito dinheiro, você isso, você aquilo, você aquele outro, tarará. Tem gente que estava com essa falsa esperança no seu coração. Tem gente que estava cheio de falsa esperança. Os falsos profetas haviam convencido o povo que a permanência na Babilônia seria breve. Assim, não teriam de fixar residência. Não precisavam estabelecer os afazeres normais da vida diária. Mas Jeremias vem falando justamente o contrário. Fixem residência, construam, plantem, façam o que for necessário. Então tem gente que está dentro da igreja, cheia de falsa esperança. Tem gente que está sentado no banco do teu lado hoje, está cheio de falsa esperança. Está com o seu coração todo atravessado. Está com o seu coração todo errado. Tem gente achando isso, achando aquilo, aquele achando outro. Tendo em vista que ficariam por lá pelo menos 70 anos. Haveria um tempo de sobra para construírem as casas, estabelecerem seus lares, fazerem família. Então era importante que os exilados inclusive fizessem família, para que tivesse gente para voltar na hora que Deus intervisse. Talvez o seu coração esteja firmado e disposto no lugar errado, com a palavra errada, com a profecia errada, com o tempo errado. E o Senhor vai ministrar no seu coração hoje e corrigir o seu coração. Talvez a sua esperança esteja baseada em fatos, talvez a sua esperança esteja baseada em notícias, talvez a sua esperança esteja baseada aqui, esteja baseada lá, talvez a sua esperança esteja baseada no seu trabalho, na sua força, na força do seu braço, na sua inteligência, no seu intelecto, na sua capacidade. Isso é uma falsa esperança. O mesmo Jeremias vai dizer em outro momento: maldito o homem que confia no homem e na força do seu próprio braço. Confiar em você mesmo é uma falsa esperança. Você precisa depositar a sua confiança e a sua esperança no Senhor. Sinto muito lhe dizer, mas não é a sua carteira assinada e o seu salário quem lhe sustenta. Não é o seu concurso público que coloca dinheiro dentro da sua mesa, bota comida na sua mesa. Não é a sua capacidade de trabalho que faz cair o dinheiro na sua conta. É a misericórdia e a graça do Senhor. Nós somos como um sopro. Se o Senhor decidir, amanhã nós não estamos mais aqui. É o Senhor. A sua esperança precisa estar no Senhor. A esperança da sua família, da sua casa, da sua cura, do seu coração, do seu trabalho, da sua vida, no Senhor. Está cheio de gente com as falsas esperanças. Mas pior ainda que aqueles que estão com as falsas esperanças, é o terceiro público que não tem esperança nenhuma. Esses que já desistiram de tudo, aqueles exilados que perderam tudo e mais um pouco. Perderam a sua casa, perderam a sua vida, talvez a sua empresa, talvez a sua família, talvez quantas pessoas não ficaram ao longo do caminho no meio dessa jornada, quantas pessoas não morreram entre Jerusalém e Babilônia, quantas pessoas não morreram nesse caminho, quantas famílias não foram dizimadas em uma invasão. Perderam liberdade, bens, e agora são presos e cativos. Tirados das suas empresas, das suas ocupações, dos seus afazeres,
da sua família. Esses estão completamente sem esperança. Então são 3 tipos de públicos distintos que nós temos sentados nesses bancos aqui. Aqueles que sabem onde estão, sabem o Deus que estão servindo e têm o seu coração firmado no Senhor. Tem aquele que tá com a esperança no lugar errado. E tem aquele que não tem esperança em lugar nenhum, ou em absolutamente nada. Para esses 3 públicos distintos que estavam dentro do exílio, a palavra de Deus foi absolutamente a mesma. Tinha um público sem esperança, tinha um público com esperança e com a esperança no lugar errado. E a palavra de Deus foi a mesma para os 3 públicos. Eu sei os planos que tenho sobre vós. Eu sei. Eu sou o Senhor de todas as situações. Eu continuo sendo o Senhor daquele com esperança, daquele que está com esperança no lugar errado e daquele que não tem esperança nenhuma. Bota o versículo 11 aqui, deixa aqui. A palavra de Deus para os 3 públicos é a mesma. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-lo prosperar e não causar dano. Planos de dar a vocês esperança e futuro. Em que público você está nessa noite? Como está o seu coração nessa noite? O que você tem feito e como tem sido o seu coração, como que está a sua vida? Versículo 12 continua dizendo: então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu vos ouvirei. Continua. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o seu coração. Mais um. E eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor. Eu os trarei de volta do cativeiro. Eu os reunirei de todas as nações, de todos os lugares de onde os dispersei. E os trarei de volta para o lugar de onde os deportei, diz o Senhor. Existe esperança para você nessa noite. Existe a possibilidade de você corrigir o seu coração e colocar o seu coração no lugar certo. Existe a possibilidade de você se arrepender da sua autoconfiança, do seu mérito próprio, da sua possibilidade de fazer as coisas e colocar a sua esperança no Senhor. E para você que estava completamente sem esperança, hoje o autor da própria fé está ministrando aqui nesse lugar. Jesus diz em Hebreus que Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Então aquele que criou a fé está aqui hoje para consumar a fé sobre o seu coração. Existe esperança sobre você, porque a palavra para você é a mesma. Eu sei os pensamentos que tenho sobre vocês. Cadê a galera que toca aqui nesse negócio aqui? Estavam comendo coxinha, rapaz. Que barbaridade. O Senhor quer ministrar no seu coração nessa noite. O Senhor quer ministrar esperança nessa noite. Esperança. Quantos de nós estamos sem esperança? Quantos de nós estamos com a esperança no lugar errado? Quantos de nós estamos esperando a coisa errada? Sabe que a sua total esperança, a sua total esperança não deveria ser ter que pagar a conta amanhã. Sua primeira esperança deveria ser que Jesus podia voltar amanhã. Se Jesus voltasse amanhã, as contas que eu tenho para pagar amanhã, que fique para trás. Tem as que vão vencer amanhã, não vou me preocupar com as de amanhã. Mas como eu queria estar com o meu coração firmado no lugar certo. Não nas esperanças dessa terra, não nas esperanças passageiras, não naquilo que pode ou não acontecer amanhã.
Eu queria estar com a minha esperança, o meu coração vibrando e ansioso pela volta do Senhor Jesus. Eu queria estar com essa esperança de que o libertador viria libertar o cativo e nos levar de volta para nossa pátria. Não sei se você entende, mas a sua pátria não é o Brasil. A sua pátria é o céu. O seu lugar é o céu. O lugar onde eu estou ansioso para ir conhecer não é os Estados Unidos, é a Nova Jerusalém com ruas de ouro, de cristal. A minha maior vontade não é estar numa praia paradisíaca, é de estar diante do mar de vidro que corre do trono de Deus. Eu que sei os pensamentos que tenho sobre vós. Eu que sei os pensamentos que tenho sobre vós. Tinha um povo que estava preso, muito parecido como nós estamos hoje, preso nessa vida fútil e carnal, preso nessa escravidão. Hoje nós somos escravos do tempo, nós somos escravos das redes sociais, escravos do celular. Nós vivemos debaixo de uma escravidão, e a esperança desse povo era em voltar para a sua pátria. E eu queria que essa esperança atingisse o seu coração hoje. Essa esperança não deve ser comprar o carro novo, não deve ser casar semana que vem. Essa esperança deve ser gritada o mais alto possível, dizendo: Maranata, 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 ora vem, Senhor Jesus. Vem, Jesus, e me leva de volta para casa. Me tira desse cativeiro que eu vivo. Me tira desse lugar sem esperança. Me tira desse lugar idólatra. Me tira desse lugar desesperador que eu vivo. Dessa terra seca. Me tira desse lugar, Senhor. Mas, Senhor, eu quero te dizer uma coisa. Eu quero te dizer uma coisa, Senhor. Enquanto o Senhor não me levar para esse lugar, eu vou viver aqui onde eu estou com a mentalidade de como eu estivesse lá nesse lugar. Eu vou viver aqui hoje, Senhor, como se eu já estivesse lá, Jesus. Aonde eu viver e por onde eu passar vai ser um pedaço do céu. Aonde eu colocar os meus pés, o céu vai se manifestar. Aonde eu chegar, o céu se manifestará. Aonde eu chegar, o teu reino vai chegar, porque eu vivo nesse reino. Eu estou ansioso para estar lá, Jesus, pela eternidade, mas hoje eu já vivo como se eu estivesse nesse reino. Hoje eu já vivo. Hoje eu já vivo, porque a esperança do meu coração é Maranata. Maranata, 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 ora vem, Senhor Jesus, ora vem, Senhor Jesus. Levante as suas mãos, fique de pé e diga Maranata, Maranata. Senhor, a minha esperança está no Senhor, a minha esperança está contigo, a minha esperança é viver para sempre contigo, a minha esperança é sair desse cativeiro, a minha esperança é sair dessa terra, a minha esperança é me encontrar contigo, a minha esperança é me encontrar contigo, a minha esperança está contigo pela eternidade, pela eternidade. Diga, fale para Jesus sobre a sua esperança. Diga Maranata, Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Cante Maranata, Maranata, Maranata,
Ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. A nossa esperança não está aqui. A nossa esperança não está na conta bancária. A nossa esperança não está na faculdade. A nossa esperança não está na nossa formação, no nosso trabalho, na nossa empresa. A minha esperança é o Senhor. É o Senhor. Eu espero no Senhor, que fez os céus e a terra. O Senhor alto, exaltado, sublime. O Senhor que fez os céus e a terra. O Senhor que fez os céus e a terra. O Senhor que fez os céus e a terra. Porque é esse Senhor que diz, é esse Senhor que diz: eu sei, eu sei, eu sei os pensamentos que tenho sobre vocês. Eu sei os pensamentos que tenho sobre vocês, porque eu sou Senhor de todas as situações. Eu sou Senhor de todas as situações. Eu sou Senhor em meio ao caos. Eu sou Senhor em meio à idolatria. Eu sou Senhor das nações. Eu sou Senhor da história. Eu sou Senhor da igreja. Eu sou o Senhor da igreja. Eu sou o Senhor. Cheira mandar abaixo.